No vídeo de hoje nós vamos trazer aqui o apóstolo Estevão Hernandes. Apóstolo Estevão Hernandes vai falar sobre batalha espiritual. Quem é que nunca passou aí por uma batalha espiritual, não é? Se você não passou ainda, pode ter certeza que você vai enfrentar uma batalha espiritual. E é importante nós sabermos como que funciona uma batalha espiritual, como que se dá uma batalha espiritual. E o apóstolo Estevão Hernandes, segundo ele vai fazer uma série de lives falando sobre batalha espiritual. E ele vai começar a falar sobre isso aqui hoje, mas antes, se você não é inscrito aqui no nosso canal ainda, já se inscreva aqui no nosso canal, não deixe de acionar aí as notificações, dê o seu like que é bastante importante aqui pro nosso canal, amém? Nós estamos todos os dias trazendo notícias do mundo gospel aqui para você. Se você não é inscrito aqui ainda, já se inscreva para você ficar por dentro de tudo. Trazemos notícias para você aqui todos os dias para que você possa ficar inteirado de tudo que está acontecendo no mundo cristão, no mundo gospel, em nome de Jesus Cristo, amém, querido? Vamos trazer aqui então o apóstolo Estevão Hernandes falando sobre batalha espiritual. Esse vídeo aí é uma live que ele fez lá no Instagram dele, onde ele vai fazer uma sequência aí de vídeos sobre batalha espiritual. Obviamente aí ele é um homem de Deus e vai nos ensinar muito como estar passando por batalhas espirituais, amém? Vamos ficar então com o apóstolo Estevão Hernandes, que está falando sobre batalha espiritual. Eu queria falar com vocês sobre exatamente guerra espiritual, certo? E quero fazer uma consulta aqui. Quem gostaria de entrar fundo nesse assunto? Um beijo lá pro pessoal de Lisboa também, obrigado. Pessoal entrando aí do exterior também, tá? E eu queria exatamente que vocês me respondessem aqui, tá? Quem gostaria de ter uma série de lives aonde a gente falasse sobre guerra espiritual no nível estratégico? Então, aqui o Soares falou que eu gostaria muito, né? Bruninho também. Então, eu queria, vou preparar esse material, entrei aqui para falar para vocês, tá? A Gabi gostaria muito, também a Alcilênia, tá? Então é o seguinte, deixa eu explicar para vocês o que nós vamos fazer. Nós temos alguns módulos que falam muito fortemente sobre guerra espiritual. E claro que guerra espiritual, ela envolve algumas coisas muito profundas e até místicas. Porque quando a gente pega, tem as visões, né? Então, nós temos que começar lá das 70 semanas, temos que começar falando sobre as visões, sobre a ação de Satanás e sobre aquilo que é Efésios 6, que é a base da guerra espiritual, né? Que a nossa luta não é contra a carne, é contra o sangue. Por quê? Há uma ignorância muito grande em relação à guerra espiritual. E quando eu não conheço o assunto, o que acontece? Eu vou enfrentar essa guerra espiritual, eu vou perder. Porque guerra é um ganha, o outro perde. Isso é guerra, não é verdade? Então, eu vou desenvolver esse assunto com vocês e nós vamos entender algumas lutas que nós passamos, algumas situações que nós enfrentamos. Nós vamos entender o que é carne, o que é espírito, o que é guerra da carne, o que é guerra no espírito, como se combate a guerra na carne e como se vence a guerra no espírito. Porque, claro que nós sabemos que todas as coisas, elas se definem no mundo espiritual, tá? Agora, a base de tudo isso, nós temos na Bíblia. Então, a Bíblia é um livro que nos ensina coisas profundas em relação a isso. E uma das pessoas que mais tiveram revelações sobre guerra espiritual foi o apóstolo Paulo.
fruto das suas experiências, fruto daquilo que ele escreveu, que muito pouca gente conseguiu escrever. Como ele fala, por exemplo, em Coríntios, que Satanás se transforma em anjo de luz para que, se possível fora, enganasse os próprios escolhidos, não é? Então, aí você vê que quando Satanás ele está no nível de atuação, porque eu vou dizer uma coisa para vocês, né? Há uma hierarquia no inferno, tá? A hierarquia começa com Satanás, depois principados, potestades e dominadores. Então são níveis de guerra espiritual e níveis de atuação, assim como nós temos, né, os querubins, os arcanjos, os anjos, e temos lá em cima os serafins. É uma hierarquia espiritual, né? Consequentemente, você tem também no inferno essa hierarquia estabelecida. E claro que quando você entende essa hierarquia, você sabe que se é principado, com que tipo de principado que você vai lutar. Se é potestade, que tipo de potestade que você vai lutar. E eu vou ensinar para vocês como é que se luta com potestade, com principados. Tá? Vamos mostrar para vocês que realmente muitas coisas que vocês sofrem e muitas guerras que vocês passam, elas precisam de ter consciência espiritual para você poder vencer, certo? Então, olha, vocês fiquem ligados que eu estou dando para vocês esse insight, estou mostrando para vocês aquilo que a gente vai fazer, e eu vou fazer isso modular, tá bom? Claro que eu preciso de ter um grupo grande, eu vou trabalhar esse grupo e nós vamos fazer no nível mais privado. Eu vou fazer uma mentoria para vocês e nós vamos ter uma sala de bate-papo e nós vamos desenvolver profundamente esse assunto, porque tudo que eu aprendi na minha vida espiritual e tudo aquilo que eu sei que eu posso te ajudar, eu vou fazer. E esse aprendizado é um aprendizado que ele é ministerial. Esse aprendizado é um aprendizado que você precisa de ter. Por quê? Porque o lado das trevas é o lado que sabe e conhece, e nós às vezes não conhecemos, ok? Então, todos vocês que entraram aqui, todos vocês que falaram, que estão interessados, vocês fiquem ligados, porque eu vou contatar cada um de vocês e nós vamos então fazer com que realmente a gente possa desenvolver esse assunto, tá bom? Muito obrigado aí pela audiência de vocês, Deus abençoe e fiquem ligadíssimos que a gente vai desenvolver. A Dani Junqueira, eu também quero fazer uma mentoria sobre vendas, tá? Eu vou fazer uma mentoria com um grupo de pessoas que estejam interessadas também na área de vendas, porque eu tenho uma experiência vasta, dei muitos cursos na área de vendas e a gente vai montar também. Eu tenho agora uma disponibilidade de tempo e eu vou poder então usar esse tempo com vocês, tá bom? E eu vou fazer uma enquete também nas minhas redes sociais para ver qual é o melhor horário, né? Aí a gente pega a maioria, então, tipo, se o melhor horário for pela manhã, então a gente faz pela manhã. Se o melhor horário for final de tarde, a gente faz final de tarde, tá bom? Então, ok, eu espero a participação de vocês e agradeço, tá bom? Agora eu quero realmente que vocês tenham esse material e vocês recebam esse material, tá ok? Aqui o Augusto pediu para que eu repetisse. Augusto, eu estava falando que eu vou fazer
uma série de lives, vou dar alguns cursos sobre guerra espiritual. Várias pessoas aqui se interessaram, e então eu vou começar a desenvolver o tema e a gente vai fazer uma sequência sobre o assunto guerra espiritual, ok? E aí nós vamos marcar o início dessa sequência e também das pessoas que efetivamente estejam interessadas, porque eu tenho realmente me preocupado muito, porque eu estou vendo hoje que, na boa, né, ser crente virou uma coisa fácil, virou moda, e as pessoas não estão preparadas de maneira nenhuma para enfrentar o que é o mundo espiritual, porque as pessoas não são levadas a aprender esse tipo de batalha. E quando eu não tenho conhecimento do mundo espiritual, o que acontece? Essa ignorância, ela vai me levar à derrota, porque eu vou fazer errado. Agora, quando eu tenho consciência, aí vem a situação, se apresenta, eu tenho autoridade para repreender, tenho autoridade para discernir, e eu tenho aquilo que a palavra fala, tá? A capacidade, porque eu preciso ter capacidade. Então, as experiências que eu já tive de expulsar demônios, de todos os tipos, de todas as áreas, de ver a atuação dos demônios, não só através da possessão, mas coisas muito mais sérias, e que a gente vai estar falando sobre isso, tá bom? Então, vocês fiquem ligados que eu vou depois estar divulgando e chamando vocês para participarem, ok? Era isso daí. Deus abençoe. Para quem está em São Paulo, dia 24, sábado agora, a partir das 17 horas, teremos um período de clamor muito forte lá na Renascer Arena, com a pastora Zenete, que é uma grande intercessora, a apóstola Valnice, a bispa Sônia, a bispa Virgínia. Vai ser realmente assim muito poderoso, tá bom? Então, é a Avenida Marginal Tietê, 3.712 aqui em São Paulo, a partir das 17 horas. Deus abençoe ricamente. Amo vocês.